Falar sobre autoestima é uma coisa muito importante, muito interessante para mim, porque faz parte da minha história, faz parte dos meus interesses de discussão. Isso realmente me interessa muito, mexe muito comigo. E hoje eu queria falar com você sobre as coisas que a autoestima ela pode te oferecer. Uma alta autoestima pode te oferecer muitas coisas. E dentre essas de hoje, eu selecionei 6 que elas são bem centrais, mas que dá pra gente desdobrar e entender várias coisas diferentes. Então, vai ser uma conversa interessante. Essa live não vai ficar salva, então se você puder, já envia para aquele seu amigo, para aquele seu colega, para o seu familiar, que talvez fosse até ajudar ele a entender um pouco mais sobre autoestima. Talvez seja interessante que você compartilhe com outras pessoas também. Essa live não vai ficar salva aqui no Instagram. Eu tô pensando em salvar ela no canal do YouTube, né, para dar uma aquecida lá de novo, que faz muito tempo que não tem vídeo lá no YouTube. Mas pega papel e caneta para você começar a expandir sua consciência e entender o que a autoestima pode fazer por você. Entender sobre autoestima é ter a compreensão de que eu me estimo de alguma forma. E todo mundo tem autoestima. O que diferencia, na verdade, é o nível de pessoa para pessoa. Existem pessoas, por exemplo, que têm uma autoestima mais elevada, mas outras já está mais baixo. Então, todo mundo tem autoestima. O que diferencia é o nível em que cada autoestima vai estar em cada pessoa, tá? E aí, quando a gente fala sobre autoestima, nós nos referimos a os pensamentos, as emoções e até os comportamentos que as pessoas têm em relação a elas mesmas. E tudo isso é muito importante no sentido de que se a minha autoestima não vai bem, se eu não tô indo bacana com as minhas compreensões a meu respeito, eu acabo deixando vai caindo as minhas outras coisas, entende? Por exemplo, se eu tô com a minha autoestima baixa, o meu trabalho talvez não vá muito bem, os meus relacionamentos não irão muito bem, a minha relação comigo mesma não vai. Em contrapartida, se eu tenho uma autoestima mais elevada, eu me sinto melhor, eu me sinto mais posicionada nesse mundo. Então, meu trabalho vai melhor, minha saúde vai melhor, minhas relações são melhores, tudo vai melhorando. Por isso é muito importante. Foi algo super negligenciado, inclusive, os estudos sobre autoestima foram super negligenciados, só que hoje a gente já tem pesquisas que comprovam que todos os transtornos psicológicos estão acompanhados de doses de baixa autoestima. E até a própria baixa autoestima em si, ela é causadora de outros transtornos emocionais também. Então, tá tudo muito interligado, é importante a gente falar sobre isso, eu ter uma boa relação comigo mesma, eu gostar de quem eu sou, tem tudo para ser bom para mim. Então, meu objetivo hoje é começar a falar sobre autoestima com você. E uma das primeiras coisas que eu queria trazer sobre como a autoestima pode mexer com você, né? Coisas que a autoestima pode te oferecer. A primeira delas é fazer com que você consiga se aceitar do jeitinho que você é. Não tinha como a gente falar sobre autoestima sem trazer essa questão de um processo de aceitação, que é muito diferente de uma questão de acomodar-se ou de deixar do jeito que tá. Isso é completamente diferente. Quando eu tenho autoestima, eu consigo me colocar do jeito que eu sou, me aceitar do jeito que eu sou, sem precisar me acomodar. Porque se eu me acomodo, eu paro de investir energia nisso, eu paro de cuidar disso, eu paro de me importar com isso. Eu me dou por vencido, o que tá ruim fica ruim, o que não tá indo bem continua não indo bem porque eu me acomodei, porque eu parei de cuidar de mim. Mas se eu me aceito como eu sou, eu entendo que existem algumas coisas que eu não posso ter controle, que eu não posso ter 100%, porque a gente nunca é perfeito em nada, tá? Mas eu posso me aproximar daquilo o máximo que for possível para mim. É sobre ser a sua melhor versão, é sobre extrair essa versão, sabe? Dentro de você tem as suas versões imagináveis e as inimagináveis. Resta saber qual é a versão que você está extraindo, qual é a versão que você está tirando ali de dentro e vestindo, qual é essa versão que você está trazendo para o mundo. Então a autoestima ela te permite uma aceitação de você, do jeito que você é, entendendo que você tem imperfeições, mas que você também tem qualidades, que você também tem pontos fortes e que esses pontos fortes são mais importantes do que qualquer defeito, qualquer problema que você tenha. E isso te permanece
assim, como posso dizer, com uma postura de que eu posso ser quem eu sou, sem mentira, sem fachada, sem fingimentos, eu posso me sentir segura e autêntica. Isso é uma postura muito importante que a autoestima te permite. E eu trabalho trazendo uma postura autêntica todos os dias aqui com os meus pacientes para mostrar para eles que eu, dentro do meu trabalho, fora, no Instagram, com a minha família, com meus amigos, com meu namorado, em qualquer lugar que eu esteja, eu estou sendo eu. E nesse momento, dentro desse meu movimento, eu posso mostrar para o meu cliente que ele também pode ser ele e que é maravilhoso ser você. É maravilhoso entender o quão diferente eu sou e o como eu posso viver bem com isso. Tá fazendo sentido? Aqui a gente já começou a falar uma primeira coisa que a autoestima pode fazer por você, que é fazer com que você se aceite do jeitinho que você é. Em alguns momentos você vai me ver olhando aqui pro lado, porque eu tô vendo a minha cola, porque eu não posso deixar faltar nada pra você. Então, nesses intervalos entre um tópico e outro, aproveita para enviar essa live para outras pessoas, porque tem muita gente precisando entender o que é autoestima, o que ela faz por você. E se convencer. Na verdade, eu não tô aqui pra te convencer, né? Não vou nem ficar enchendo linguiça disso, não, que eu não. Ou você entende ou você não entende. Mas eu tô aqui pra te dar essa informação, porque enquanto profissional da psicologia, a gente trabalha com psicoeducação. E eu preciso te ensinar, te mostrar o que é que a autoestima faz por você para que você tenha mais qualidade de vida. Isso realmente é extremamente essencial. Então, vamos para o segundo ponto que a autoestima pode te oferecer. Controlar as suas emoções. E eu falo essa palavra do controle, eu falo com muito cuidado, porque existem pessoas que entendem, acham que controlar as emoções é conseguir me blindar emocionalmente e fingir que tá tudo bem quando não está. Lembra que eu acabei de falar sobre fachadas, sobre autenticidade, sobre ser quem nós somos, tá? Mas quando eu tô trazendo a questão do controle emocional, eu me refiro ao fato de autoestima e autoestima elevada e inteligência emocional andam lado a lado. Porque imagina só, imagina isso. Imagina a situação que você recebeu, você tem planos, você tem objetivos, você tem projetos e você recebeu uma crítica muito grande, uma crítica muito pesada que mexeu com o seu emocional. Mexeu tanto, tanto, a ponto de você parar de acreditar em si mesma. Parar de investir energia naquilo, que foi um peso emocional tão grande que te fez desistir dos teus objetivos. Quando eu trago essa situação, faz sentido para você entender que a nossa autoestima ela está ligada à nossa inteligência emocional? O que é inteligência emocional? É eu ter compreensão dos meus sentimentos, das minhas emoções, eu saber nomeá-las, eu saber dar as proporções certas para as situações certas e, ao mesmo tempo, saber fazer isso com outra pessoa. Entender a emoção da outra pessoa, ter empatia pela emoção da outra pessoa e o que eu chamo também de responsabilidade emocional, que inclusive é uma coisa que aparece muito na terapia de pessoas sofrendo o impacto de outras pessoas que não têm responsabilidade emocional com elas. Isso é falta de inteligência emocional, tá? E aí, se eu não tenho essa habilidade de lidar com as minhas emoções, eu posso fazer com que elas se tornem numa proporção tão maior, tão mais pesada, tão mais forte, que atrapalha os meus pensamentos em relação a mim, os meus sentimentos em relação a mim, os meus próprios comportamentos e eu vou me minando, sabe? Eu vou me destruindo, eu vou me podando por mim mesma, por uma dificuldade de inteligência emocional, por uma dificuldade de lidar com as minhas próprias emoções. Todo mundo tem emoção. Todo mundo tem emoção positiva, todo mundo tem emoção negativa, todo mundo tem. A gente precisa aprender a lidar com elas. E a autoestima te permite isso. Te permite dar os melhores controles das suas emoções. Dar uma melhor compreensão, dar uma melhor olhada para si mesmo e não deixar que alguns momentos tão difíceis, de algumas emoções tão pesadas, atrapalhem o seu desenvolvimento. Bom, já falamos de dois, né? A autoestima, ela pode fazer com que você se aceite do jeito que você é. Ela também pode te ajudar a dar uma controlada nas suas emoções, uma administrada
nas suas emoções, através da inteligência emocional. Então eu tô dando mais esse intervalo para você ter a oportunidade de mandar essa live para mais pessoas. E lembrando que ela não vai ficar salva aqui no Instagram. Tô pensando em postá-la no YouTube para dar uma mexida ali, que faz muito tempo que eu não trago vídeo para vocês como conteúdo do YouTube. Mas, enfim, seu tempo é muito valioso para mim, não vou ficar te enrolando. Vamos continuar com o objetivo da nossa live de hoje. E em terceiro lugar, eu imagino que ter uma autoestima elevada pode te proporcionar a negociação, sabe? A encarar os seus conflitos e negociar com outras pessoas. Porque quando você tem uma autoestima, você tem pensamentos bons a seu respeito, você tem sentimentos bons a seu respeito, você se comporta de uma maneira bacana e você consegue encarar os seus desafios de frente. Você consegue encarar os seus conflitos, você consegue falar com outras pessoas com mais propriedade, sem fuga, sem medo, sem dificuldade. Você consegue ser mais assertivo. Você encara essas dificuldades de frente, coisa que a baixa autoestima não permite. Porque uma pessoa com baixa autoestima, ela se avalia tão negativamente, ela se olha tão negativamente que ela não se sente capaz de encarar uma situação difícil e resolver isso. A coragem, essa coragem que a gente se refere, ela consegue ser muito estimulada quando eu tenho autoestima elevada. Então, dentro dessa minha autoestima elevada, eu consigo também negociar com outras pessoas, dialogar com outras pessoas e encarar esses meus conflitos de frente. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade de fazer isso, de me colocar, sabe? De fazer essas negociações, de mostrar o meu valor. E quando eu falo de valor, é valor mesmo. E eu lembro que eu ouvia, as pessoas falavam o que elas queriam, né? Davam as opiniões delas e aí eu ia, não, tudo bem, faça do jeito que você quiser, vamos de acordo com a pessoa tal. Tudo porque eu tinha medo de entrar em conflitos, medo de trazer um outro posicionamento. Inclusive eu vou até falar mais sobre isso, porque isso vai voltar de novo lá no finalzinho. Mas era uma ideia de que eu consigo ter coragem para enfrentar conflitos, encará-los de frente, sem paralisação. Ok que o medo ele vai surgir, porque a gente está aqui para sentir medo. Medo é uma emoção, a gente sente mesmo. Mas eu não deixava, a gente com a autoestima mais elevada, a gente não foge tanto, nem paralisa tanto diante dos medos, porque a gente entende que para eu superar alguma coisa na minha vida, eu preciso encarar, eu preciso passar por isso. Por isso que quando a gente trabalha com pacientes com uma demanda de ansiedade muito grande, eu preciso dizer para ele que em algum momento ele vai precisar encarar aquilo que ele tem medo. Em algum momento a vida cobra isso e ele vai precisar sim encarar de alguma maneira para poder superar esse medo. Bom, outra coisa que eu também listei que pode vir através de uma autoestima elevada eu tô trazendo a aceitação de novo, mas a aceitação da realidade. Não, no primeiro momento eu falei sobre a aceitação de quem eu sou, tá? Mas agora eu tô falando sobre a aceitação da realidade em que você está inserido. É importantíssimo que a gente precise aceitar a realidade. Por quê? Porque, primeiro, eu só vou ter mudanças na minha vida, entenda, e faz até sentido, preste atenção aqui comigo. Eu só vou ter mudanças na minha vida se eu consigo aceitar primeiro que preciso mudar. Eu só vou mudar uma característica ruim em mim, uma situação difícil na minha vida, um relacionamento complicado, um trabalho que não está me fazendo feliz. Eu só vou mudar alguma coisa na minha vida se eu entendo que tem alguma coisa errada ali. E tem pessoas que evitam fazer essa questão do entendimento, porque a partir do momento que eu entendo, é o momento que eu aceito. E as pessoas ficam fingindo para elas mesmas que os problemas não estão aí, que não tem nada para ser resolvido, e elas ficam se escondendo, enganando a si mesmas. Isso é um desserviço para nós, pessoal. Por quê? Porque eu preciso aceitar a minha realidade. Se eu quero mudanças, se eu quero ter mudanças na minha vida, eu preciso aceitar a minha realidade. Esse é um primeiro momento. As pessoas que têm, e eu acho que muito provavelmente você deve ter referências disso aí. Sabe por quê? Porque se você já deve ter visto pessoas que não gostam da vida que tem.
que tem algo, sempre tem alguma coisa errada e elas estão sempre reclamando. Essas pessoas sempre estão reclamando, nunca estão satisfeitas, sempre tem alguma coisa errada, sempre tem alguma coisa fora do lugar, alguma coisa que poderia melhorar, que poderia ser pior, mas elas não fazem nada para mudar. Já reparou isso? Eu tenho certeza que você deve ter alguma referência de pessoas assim. Porque primeiro, essas pessoas elas são viciadas em reclamar. Elas precisam primeiro aceitar essa realidade e fazer alguma coisa para mudar isso. Se eu quero ter mudanças na minha vida, eu preciso primeiro aceitar essa realidade difícil, essa realidade ruim, e depois criar estratégias para reformular isso e poder mudar o que tiver ao meu redor. Só que tem situações que às vezes eu não posso mudar. Tem situações que não cabe a mim, que não é uma responsabilidade minha, que não está na minha mão. Então eu preciso aceitar. Eu preciso aceitar essa realidade. E isso é uma das coisas que uma autoestima elevada te permite. Que você entenda que, independente da realidade que tem ali, do que esteja acontecendo, que se eu posso interferir ou não, se eu posso melhorar ou não, independente de tudo isso, tem eu. Tem eu dentro disso aqui, eu espero permanecer intacta dentro dos meus entendimentos sobre mim mesma, dos meus valores, dos meus objetivos, mas eu aceito essa realidade, eu aceito isso que tem pra mim, porque se eu não aceitar, eu vou viver fugindo, reclamando, isso é muito ruim, te deixa mais pesado, te deixa mais negativo, te faz parar de evoluir, parar de progredir, porque você tá ali convicto de que precisa estar sempre reclamando. Mas a aceitação da realidade deixa as coisas até bem mais fáceis de se conviver. Bom, já falamos de 4 coisas. Lembrando mais uma vez, a live não vai ficar salva aqui. Talvez eu poste lá no YouTube. Envia isso para outras pessoas, para dar tempo de acompanhar. Mas para você que chegou um pouco mais tarde, que não conseguiu pegar os primeiros tópicos que eu trouxe sobre autoestima, eu vou lembrar aqui primeiro. Primeiro eu falei sobre o fato de fazer você se aceitar do jeito que você é, como uma das coisas que a autoestima elevada pode te fazer. Também falei sobre o controle das suas emoções, atrelado à inteligência emocional. Falei agora há pouco, sobre a negociação com os outros, o hábito de você encarar os conflitos e a aceitação da sua própria realidade. Agora, em quinto lugar, eu vou trazer uma coisa que é muito interessante, que as pessoas às vezes confundem, mas entenda, faz parte, mas não é a mesma coisa. A autoestima elevada te permite ter confiança em si mesma. Confiança, autoconfiança. Se você já me acompanha há um tempo, sabe que eu me refiro à autoestima como uma pizza, sabe assim, uma pizza grande, cheia de fatias. E imagina a tua autoestima sendo isso. Cada fatia dessa é uma parte da sua autoestima. E uma dessas fatias se chama autoconfiança. A autoconfiança diz respeito à sua capacidade de acreditar em si mesma, de olhar para si mesma e entender que eu sou capaz, que eu posso tentar, que eu posso fazer. Enquanto a autoestima se dedica a fazer com que você entenda que você pode ter pensamentos bons a seu respeito, sentimentos bons a seu respeito, comportamentos bacanas, comportamentos responsáveis e saudáveis para você. Dentro dessa autoestima, eu tenho uma autoconfiança, que ela faz com que eu acredite ou não, né? Se ela estiver reduzida, ela faz com que eu acredite que eu posso ir, que eu posso fazer, que eu posso conquistar. Isso é extremamente importante. E quanto mais autoestima eu tenho, quanto mais coisas boas eu penso sobre mim, mais eu me sinto capaz de conquistar aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Então a autoconfiança é um ponto muito importante da autoestima elevada, que não poderia jamais ficar de fora. Elas se elevam juntas, elas são diretamente proporcionais. Quanto mais estima eu tenho, quanto mais pensamentos bons eu tenho, mais confiança eu tenho para ir além, para buscar, para tentar. Inclusive, eu tô lendo um livro nesse momento que tá sendo muito difícil, porque é um livro onde tem mais pesquisas, assim, do que informações, assim, mais direitinho ali, mais direcionadas. Ela tá falando de pesquisa, então tá sendo muito difícil, porque eu não tenho muito gosto por ler pesquisa. Serei bem sincera que não vou fingir. Mas ele fala sobre autoconfiança e mostra muito a diferença entre a autoconfiança feminina,
da masculina. Eu vou divulgar esse livro aqui depois, claro, porque é cheio de conteúdo. Não tá sendo uma leitura fácil pra mim, mas tá cheio de conteúdo, que é a arte da autoconfiança. E ele faz várias comparações para entender por que nós mulheres temos uma dificuldade maior de exercer a nossa autoconfiança. E ele traz umas tiradas assim bem interessantes, umas sacadas bem bacanas, que depois eu vou conversar mais sobre isso pra gente não mudar de foco. Mas enfim, agora eu quero que você entenda que a autoconfiança é uma das coisas que a autoestima elevada pode te permitir. E em sexto lugar, não por último, não menos importante, tá? Mas aqui botei nessa ordem, eu entendo e compartilho com você que a autoestima elevada, ela permite que você consiga se afirmar diante das outras pessoas. Se você for parar para pensar, essas 6 coisas que eu trouxe, elas são muito interligadas. Sim, faz sentido. Mas entenda que quando eu tô falando de afirmação, eu falo sobre uma questão de posicionamento. Porque as pessoas têm medo de... Hoje a gente fala muito de posicionamento, principalmente quando tá passando o Big Brother, né? Porque você fica criticando, porque fulano não se posiciona, fulano não tá em cima do muro. E a gente traz essa questão do posicionamento, sendo que tem muita gente fora de reality shows que também não conseguem se posicionar, que também não falam o que pensam, porque tem receio do julgamento, tem medo da crítica, tem medo do que o outro possa achar, do que o outro possa falar. E eu vou te dizer um segredo aqui do fundo do meu coração, que a gente não temos nunca como ter controle do pensamento, da fala, do comportamento do outro. Eu posso fazer tudo na mais perfeita ordem, de acordo com outra pessoa, e ainda assim ela vai falar, ela vai pensar. Eu não vou ter controle disso. Então, a partir do momento que eu pego a minha vida, e eu começo a me podar, sabe, cortar as minhas plantinhas ali que estão crescendo, por medo do que os outros vão pensar de mim, eu tô vivendo uma vida de acordo com aquilo que os outros esperam que eu faça, e não de acordo com aquilo que eu quero. É muito ruim viver assim. Quem vive assim sabe do que eu tô falando, sabe que é pesado pegar a sua vida e entregar na mão do outro porque você não consegue ter força o suficiente para se erguer e dizer: ei, eu tenho um pensamento, ei, eu penso assim, ei, eu gosto disso, ou eu não gosto disso. Tem pessoas que têm uma dificuldade absurda de dizer não, porque elas têm medo de magoar o outro. Só que o não é tão importante dizer um não para outra pessoa e fazer com que ela aprenda a lidar com as próprias frustrações. É tão importante dizer um não para você, porque muitas vezes você merece ter sims para você, ter momentos para você, onde você diz sim para você. Eu vejo muita gente, principalmente aqui no consultório, dizendo sim para o mundo inteiro e não para si mesmo. No final das contas, esse somatório vai dar tudo errado. É claro que às vezes eu vou ter que dizer um sim ali sem um pouco de vontade, porque a gente não sabe, né, a realidade, às vezes a gente se coloca em algumas situações, claro, mas no final das contas eu preciso ter mais sims pra mim do que pro outro. Esse movimento de se afirmar, de se posicionar com mais firmeza, com mais confiança e coragem, que são palavras que a gente já trouxe aqui, são coisas extremamente importantes para essa questão de posicionamento. Sem medo de críticas, sem medo de julgamentos, porque a gente não vai ter controle mesmo. Então, que desgastante seria viver uma vida onde eu estou vivendo aquilo que o outro espera de mim? Muito ruim, não é verdade? Então, fiz essa live a gente deu aqui uns 26 minutos de conteúdo, uma live pequena, poucas coisas para te ajudar a entender a importância da autoestima na sua vida. Eu falei aqui 6 coisinhas que a autoestima te permite. Então eu tô querendo te dizer o seguinte: entenda que ela é muito importante para o seu estabelecimento aqui, pé no chão, sabe? A autoestima te permite muitos voos, não só esses 6 aqui que eu falei, mas muito mais, muito mais. Então, eu quero te agradecer por você ter me acompanhado nesses poucos minutinhos. Serão lives curtas, meio-dia é um horário, né? Um horário que a gente tá com fome, um horário que a gente quer comer. Então, se você não pôde, se você apareceu agora, não pegou as informações da live de hoje, aguarda que daqui a pouco vai estar um resumo saindo
como post de hoje, um resumo da live em post, e essa live aqui vai ficar salva lá no YouTube, que eu vou postar lá, para você poder acompanhar e aproveitar e ver os outros conteúdos que tem lá também. Bom, boa semana, aproveite sua segunda-feira, estruture sua semana bem, crie sua rotina bacana e vamos que vamos. Qualquer coisa, entre em contato comigo que vai ser um prazer enorme te ajudar, tá bom? Um beijo, boa segunda-feira, bora almoçar que eu tô com fome. Tchau, tchau!